Boa noite, professor. Oi, Jorge, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Jorge, o áudio tá bom, a imagem tá boa dos slides? Tá sim. Tá, beleza. Avisa lá para os colegas lá que eu já estou online, tá? Para eles já entrarem, tá bom? Já avisei, professor. Obrigado. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Franciane. Tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, Areta. Tudo bom? Boa noite, Areta. Boa noite, Santa Rosa. Tudo bom contigo? Boa noite, Oscilete. Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, Areta? Tudo bem. Boa Você não noite, está Ana. chateado de não ter assistido a aula sábado, não, né? Não entendi, Areta, perdão. Você não está chateado de não ter assistido a aula sábado, Depois eu vou não? falar com vocês todos pessoalmente. Se preparem para quinta-feira. Tá bom, tá bom. Boa noite, Anne. Boa noite, professor. Só mais uns 5 minutinhos a gente já começa, tá, pessoal? Para dar tempo para os colegas entrarem. Boa noite, Cláudia. Boa noite, professor. Boa noite, Caroline. Boa noite, Maria Terezinha. Boa noite, Meire. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bom?
Professor, posso dar um recado para todos, professor? Pode sim, Jorge. Ainda E- temos tempo, pode falar. Professor João. Pessoal, o professor de farmacologia deixou 2 livros no meu pendrive, que são muito grandes e fica ruim para passar por e-mail. Eu peço a todos que levem um pendrive na quarta-feira, que na quinta-feira eu já devolvo já com um livro no pendrive para vocês, e vocês distribuem os mais próximos de vocês. Beleza, Jorge, vou levar. Tava precisando desse livro. Obrigado, professor. De nada, que isso. Bem, pessoal, vamos começar a aula de hoje à noite? Vamos lá? Hoje nós conversaremos sobre a parte da farmacoterapia dos distúrbios renais. Mais especificamente, nós falaremos sobre a parte dos diuréticos, tá? Para vocês. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me interromper e falar, professor, fale mais devagar, que aí eu doso a minha voz, tá bom? E falo pausadamente para vocês. Então, o que nós temos que saber a respeito dos diuréticos? Principalmente, tá, quando a gente começa a falar deles, a gente não pode esquecer que esses diuréticos, eles atuam por qual sistema do nosso organismo? Eles vão atuar sobre o sistema renal em conjunto com o sistema cardiovascular. Dessa forma, tá, esse sistema, na questão sistema renal, ele tem como principal função fazer a regulação da perfusão dos tecidos, ou seja, o volume, tá? A regulação de volume de líquidos que vão ser liberados, tá, do nosso organismo. Por isso, essa regulação, ela faz com que haja o quê? Uma homeostasia. E essa homeostasia, aonde a gente tem o sistema renal, juntamente com o sistema cardiovascular, faz com que haja uma homeostasia tanto no volume quanto no tônus vascular. E quando nós falamos de tônus vascular para vocês, eu estou me referindo à vasculatura, ou seja, ao calibre dos vasos, que eles podem, em algum momento, estar em equilíbrio ou podem estar em desequilíbrio por várias situações. Fato esse que durante a quebra da homeostasia, essa quebra da homeostasia ela pode ocorrer a partir de vários estímulos, sejam eles, tá, principalmente estímulos ambientais que façam com que essa homeostasia seja quebrada. E uma das respostas mais observadas durante a quebra da homeostasia, tanto do volume quanto do tônus vascular, é o que ocorre com o edema, ou seja, quando há um inchaço, tá, da vasculatura aqui. Com isso, tá, esse edema que é gerado, ele acaba provocando o quê? Acaba provocando um acúmulo, principalmente de líquido que vai estar onde? Que vai estar presente no espaço extravascular, gerando uma pressão externa sobre o calibre desses vasos que podem ocasionar futuramente obstruções ou também o quê? Uma menor perfusão. Com isso, a principal terapia para o volume, ou seja, para ocorrer essa diminuição desse inchaço, desse edema, tá ok? Principalmente nos quadros vistos na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca e em algumas síndromes nefróticas, é o uso aqui dos diuréticos. Por quê? Porque o uso dos diuréticos, eles auxiliam, tá? E ajudam também no aumento, principalmente, do débito cardíaco, tá ok? E segundo, do volume urinário. Com isso, o indivíduo, fazendo o uso desses diuréticos, ele consegue liberar, consegue excretar eletrólitos, tá? Através da urina, e com isso faz com que haja uma diminuição desse edema, ou seja, esse acúmulo de líquido extravascular, ele começa a deixar de existir, voltando à homeostasia.
Assim sendo, tá? Os diuréticos são uma classe farmacológica na qual eles têm como principais grupos a presença de 4 grupos, tá? E essa classificação desses grupos em relação aos diuréticos, ela se faz principalmente no interior do túbulo renal. Não se esqueçam, tá? Que o túbulo renal, tá ok? É esse compartimento aqui, tá? Aonde nós observamos que ele é composto não somente pela cápsula, pela arteríola, como também pelo túbulo proximal, pelas alças de Henle, como um conjunto todo de vasos e vênulas e de cápsulas que fazem com que hajam os 4 processos da produção da urina para poder ser excretada no nosso organismo. Por quê? Porque a partir do sistema renal nós temos a filtração, posteriormente nós temos a reabsorção, logo em seguida a secreção e, por fim, a excreção, que são 4 mecanismos da onde a gente pode eliminar material e conteúdo tóxico do nosso organismo. Com isso, os mecanismos de ação desses diuréticos, eles vão se concentrar, eles irão se localizar, tá, ao longo do túbulo renal. Fato esse que no túbulo proximal nós vamos encontrar o quê? Os inibidores da anidrase carbônica, que nós veremos daqui a pouco. Já na parte da alça de Henle, nós vamos encontrar o quê? Os tiazídicos, tá? E os poupadores de potássio, ou também chamados de diuréticos osmóticos aqui, eles já vão se encontrar entre o final da alça de Henle e já mais próximo do túbulo contorcido distal. Aqui eu mostro para vocês, tá nessa tabela para vocês, as principais classes de diuréticos que nós temos. Os inibidores da anidrase carbônica, que o principal exemplo aqui, o principal fármaco é a acetazolamida, MID, perdão, aonde esse fármaco apresenta várias vantagens, como principalmente eles conseguem, tá, aqui, eliminar, tá ok? Ele consegue eliminar, como se diz, o edema, tá ok? Além disso, ele também consegue, tá? Ele só tem algumas desvantagens, porque ele consegue também gerar uma acidose metabólica, principalmente em pacientes hipertensos, tá? E também uma diminuição na fração de cálcio. O segundo tipo de classe são os diuréticos de alça, e aqui a gente encontra o fármaco mais difundido e mais utilizado no mercado, tá? Que é a furosemida, tá ok? Além disso, nós temos os diuréticos tiazídicos, que eles aqui a gente tem um segundo mais usado também na terapia antidiurética, juntamente com alguns fármacos antihipertensivos, que é o caso da hidroclorotiazida, sendo representado como principal fármaco aqui de uso e de ação. E nós temos também os poupadores de potássio, ou também chamados de diuréticos osmóticos, que aqui a gente já tem a espirulactona, que é um outro tipo de diurético, aonde eles não causam tanta exposição e tanta utilização e reabsorção de moléculas e eletrólitos à base de sódio e à base de potássio aqui. Só que ele tem um problema. Os diuréticos poupadores de potássio, uma das principais desvantagens dele é o quê? Que ele causa muita reação adversa nos pacientes, principalmente aqueles que vão usar o tratamento de diurético com um longo tempo, aonde a gente pode ver não somente aumento nos valores de referência de potássio, como também aparecimento de ginecosmatia, tá? Que a gente verá o porquê dessa ginecomastia mais adiante. Dentro dessa primeira parte, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo claro para vocês? Querem que eu repita alguma coisa ou está tudo tranquilo? Eu posso dar sequência à aula? Até o momento, tranquilo. Meninada, tudo tranquilo? Posso seguir?
Alcilete, Alcione, Alessandra, Franciane, Giovana, Cláudia, Anne, Paulo, Sim, Meile, professor, Maria. tudo certo. Beleza, vamos Ok. lá. Sim, Alessandra, tem diferença de diuréticos de alça, tá? E os diuréticos tiazídicos, tá ok? Por quê? Porque quando eu falo de diurético, a gente vai ver mais adiante os mecanismos pelos quais cada um age, aí tu vai verificar a diferença do porquê de alça e do porquê esse tiazídico. Mas isso eu vou explicar para você já durante a aula, beleza? Então vamos lá. O primeiro deles, tá, pessoal, são os inibidores da anidrase carbônica. Esse tipo de diurético, ele é bem interessante o seu mecanismo de ação. Por quê? Porque eles agem principalmente sobre a molécula de sódio. Eles fazem com que haja um impedimento na reabsorção de sódio, tá, a nível de túbulo. E com isso, esse impedimento da reabsorção de sódio, ela ocorre de que maneira? Ela ocorre através da inibição da anidrase carbônica, que é a enzima responsável por essa reabsorção. Uma vez havendo essa inibição, tá, dessa anidrase carbônica, olha o que vai acontecer. Eu vou começar a ter o quê? Um aumento de um produto gerado da transformação, da conversão, que é o bicarbonato de sódio. Com o aumento do bicarbonato de sódio, olha o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que o aumento desse bicarbonato de sódio, que é uma molécula ácida, faz com que haja o quê? Ele faz com que haja um aumento da acidose metabólica. E essa acidose metabólica, dependendo do tempo de tratamento e da dose administrada, ela pode ser de leve a moderada. E isso é importante durante o processo de adiurese, por quê? Porque é uma forma do equilíbrio ácido-básico, tá? Ela conseguir voltar à homeostasia, voltar a se equilibrar. E isso a gente vê muito em pacientes, tá? Com pacientes cardíacos, com insuficiência cardíaca, aonde o equilíbrio ácido-básico ele está totalmente desregulado. Tá? E esses pacientes, na maioria das vezes, eles se encontram em qual tipo de equilíbrio? No equilíbrio alcalose. Eles estão se apresentando numa alcalose metabólica, o que faz com que haja necessidade de se acidificar, fazer uma acidose metabólica para que essa alcalose ela regrida e volte a um estágio de equilíbrio. Eu me fiz entender aqui nessa parte dos inibidores da anidrase carbônica para vocês? Hein? Hein, pessoal? O professor pode repetir? Vou repetir sim, beleza. Obrigada. Seguinte, voltando, eu vou colocar desde o início para todo mundo entender. O primeiro grupo são os inibidores da anidrase carbônica. Esses diuréticos, tá? Eles atuam de que forma? Eles atuam em cima da molécula de sódio, do eletrólito sódio. Por quê? Porque eles conseguem impedir a sua reabsorção. E esse impedimento da reabsorção passa por onde? Passa pela inibição da anidrase carbônica, que é essa molécula daqui. Uma vez feita a inibição da anidrase carbônica, o que vai acontecer? Vai acontecer o aumento de uma molécula gerada durante a sua conversão, que é o bicarbonato de sódio. Se vocês se lembram de bioquímica, eu acho que é clínica, tá? Principalmente no que se refere ao equilíbrio ácido-básico, como é que a gente encontra o nosso equilíbrio ácido-básico numa pessoa normal? Numa pessoa normal, nós encontramos o quê? Nós encontramos que esse equilíbrio tem perfeito o quê? Homeostasia. Concordam comigo? Perfeito. Tá? E o que quer dizer
Equilíbrio quer dizer que esse paciente, esse indivíduo, ele apresenta um pH 7, ou seja, ele está o quê? Ele está em equilíbrio, em perfeita normalidade. Esses inibidores da anidrase carbônica, uma vez atuando pela enzima, que é a anidrase carbônica, o que acontece aqui? Ele impede a reabsorção de sódio, porque atuam pela enzima anidrase carbônica, e faz com que haja um aumento, ou seja, um aumento nas concentrações de bicarbonato de sódio. Uma vez ocorrendo esse aumento no bicarbonato de sódio, o que vamos observar? Que esse paciente ele vai tornar o meio mais ácido ou menos ácido? Pergunto para vocês. Hein? Vai ficar mais ácido, professor. Perfeito. Fica mais ácido. Perfeito, Paulo. Ele fica mais ácido, tá? E dependendo da concentração e da dosagem que é administrada, você pode ter um equilíbrio ácido aqui, ou leve ou até moderado, fazendo com que o equilíbrio volte a atingir essa normalidade. E isso é muito observado em que tipos de paciente? Em pacientes com insuficiência cardíaca. Por quê? Porque pacientes que estão com insuficiência cardíaca, principalmente pacientes pós-infarto de miocárdio, eles estão em que tipo de em que tipo de equilíbrio? No equilíbrio mais o quê? Numa alcalose metabólica. Ou seja, eles se encontram com o pH daqui do meio mais básico do que ácido. Tá? Qual foi a parte que tu não entendeste, Alessandra? Diga aí. Ah, perfeito, tu já entendeu. Tá? Dessa forma, o principal fármaco representante desse grupo de diuréticos, que são os inibidores da anidrase carbônica, é a cetazolamida. Ele é o principal fármaco aqui, representante para esse mecanismo de ação que faz com que haja o impedimento da reabsorção de sódio. Além disso, o que nós observamos? Se a gente olhar nessa figura daqui que eu mostro, tá? Olha o que nós temos. Nós temos que a inibição da anidrase carbônica e com isso aqui há um aumento na produção do bicarbonato de sódio. Uma vez atuando, aumentando o bicarbonato de sódio, tá? O que vai acontecer? Ele também consegue fazer com que outros eletrólitos e outros íons, como hidrogênio, potássio, tá ok? Eles sejam o quê? Eles sejam facilmente o quê? Excretados. Além disso, tá? Usando uma outra figura, mas aonde que a gente tenha o mesmo conceito que temos o impedimento, ou seja, a inibição da anidrase carbônica, eu consigo também ter o quê? A excreção de outros íons, como no caso do cloro, tá? Aqui mostrando também a ação do bicarbonato, tá? E também outras moléculas como cálcio e magnésio, tá? Elas também conseguem ser o quê? Liberadas, ou seja, conseguem ser excretadas do organismo, tá? Dessa parte dos inibidores da anidrase carbônica, ficou alguma dúvida para vocês ou está tudo direitinho? Posso seguir? Qual é o principal representante? Qual o nome do fármaco? Não entendi. Qual é o fármaco principal representante? Desculpa. Espera aí, Areta, já vou te passar para tu veres de novo. É a cetozolamida, esse fármaco bem aqui. Eu estou até marcando, até está com o cursor do mouse aqui. A cetazolamida é o principal fármaco, tá? O principal princípio químico, base química, que é o representante dos diuréticos e inibidores da anidrase carbônica. Tá joia? De nada. O segundo tipo, aí vai a pergunta, aí vai começar a te explicar, Alessandra, a respeito dos diuréticos de alça, que são o segundo grupo são os diuréticos de alça.
Esses diuréticos de alça, eles têm como finalidade, principalmente, fazer com que haja uma diminuição no edema, ou seja, eles conseguem diminuir o inchaço, ou seja, eles têm grande eficácia nisso. Além disso, eles têm tanta maior eficácia, tá, do que quando comparados ou quando utilizados, tá, juntos com alguns antihipertensivos. Por quê? Porque alguns antihipertensivos, eles não apresentam tanta eficácia como esses diuréticos de alça. Além disso, esses diuréticos que atuam por esse tipo de mecanismo, eles são dados, as doses são doses diárias, ou seja, o paciente a gente acaba administrando esse tipo de diurético quase todo dia, tá? Aonde ele provoca uma poliúria intensa, ou seja, o paciente ele tem vontade, gana de urinar constantemente, e com isso ele consegue gerar mecanismos compensatórios a nível, ou seja, num plano hemodinâmico, que consegue fazer com que haja uma reversão do quadro, tá? Principalmente nos casos de insuficiência renal e nos casos de insuficiência cardíaca, ou seja, ele consegue reverter esses quadros. Por que isso? Olhando para cá, eles atuam aqui principalmente porque eles conseguem diminuir a reabsorção ativa dos íons sódio, e com isso eles conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles conseguem atuar sobre um cotransportador, que é o NKCC2. Esse NKCC2 representa o quê? Que é um cotransportador de uma molécula de sódio, 2 moléculas de cloreto e uma de potássio. E fazendo o bloqueio desse cotransportador, olha o que acontece. Nós observamos que ocorre um aumento acentuado, não somente de íons sólidos, como também de íons cloros aqui. E, posteriormente, não em tanta concentração, mas ele consegue também fazer essa excreção, eles conseguem aumentar de forma gradativa a excreção de íons cálcio e de íons magnésio. Uma vez ocorrendo o aumento a excreção desses eletrólitos, olha o que acontece. Ocorre uma diminuição também da reabsorção da água a nível de túbulo coletor, e com isso, essa própria água, essa reabsorção de água acaba sendo também o quê? Sendo eliminada, sendo excretada do organismo. Tá? E, em alguns casos, dependendo da dosagem que é administrada, isso tem que ser chamado a atenção para vocês, tá? Esses diuréticos de alça, eles também podem causar um aumento exagerado na excreção de potássio, tá? O que leva a uma hipocalemia, ou seja, começa a diminuir as taxas de potássio, tá? A nível plasmático aqui. E isso é um problema sério. Por quê? Porque durante o seu mecanismo de ação, tanto o aumento na excreção de íons e de água, tá, faz com que o aumento do volume urinário torne-se maior do que o normal. E com isso, ocorre a diminuição do débito cardíaco, os túbulos renais começam a diminuir também a sua reabsorção de sódio, só que, por contrapartida, os principais começam a ver o aparecimento de certas reações adversas, como, por exemplo, ototoxicidade. Alguns pacientes que fazem uso de diuréticos de alça associado com certos tipos de antihipertensivo, eles acabam apresentando efeitos tóxicos, principalmente zumbido no ouvido, tá? Isso é muito relatado na literatura, como também a gente observa que, além da diminuição das taxas de potássio, nós também observamos que os pacientes conseguem também apresentar diminuição nas taxas de magnésio, tá? E, tá ok? Que faz com que isso seja um pouco mais acentuado aqui. O principal representante desse tipo de classe de diurético de alça é qual? É a furosemida, tá? Que é o principal representante. Além disso, os diuréticos de alça, vocês devem ter visto que eu puxei para vocês essa seta em vermelho. Todo mundo está vendo, não é? Então, uma vez feito o bloqueio do cotransportador, tá? Que eu falei anteriormente para vocês,
tá? O que é essa molécula daqui? É o NKCC2, tá? Olha o que acontece. Vai ser gerado um efeito de cascata através do seu mecanismo de ação. E esse efeito de cascata vai desde o aumento na excreção de íons e de água, aumento no volume urinário, que, conseguinte, causa uma diminuição no débito cardíaco e uma diminuição também na reabsorção de sódio a nível de túbulo renal. Tá? Se eu perguntar na prova os principais efeitos, tá, de cascata, serão quais? Aumento na excreção de íons e água, aumento no volume urinário e diminuição no débito cardíaco. E, por último, diminuição da reabsorção de sódio a nível dos túbulos renais. Aqui mostrando para vocês os outros tipos, tá, de diuréticos de alça, sendo que a furosemida é o principal representante, a principal base química representante, só que também a gente tem outros, como no caso da bumetanina, da piretanida, do ácido etaclínico, tá, e da torazamida, que é um análogo da furosemida aqui. Agora, olhando para essa tabela daqui, o que a gente pode enxergar? Dentro dos tipos de diuréticos que atuam por esse mecanismo da alça, nós observamos que a furosemida ela apresenta uma biodisponibilidade menor do que um outro fármaco da mesma classe, que é no caso da bumetanida. Tá? Se a gente for observar, olha aqui, elas apresentam uma biodisponibilidade, em comparação uma da outra. A furosemida tem de 40% a 60% de biodisponibilidade em relação à bumetanida, que tem de 80% a 90%, ou seja, esse segundo é mais biodisponibilizado do que a furosemida. Tá? Em termos de volume de distribuição, ou seja, o quanto vai ser distribuído a nível de tecido, tá? As duas são iguais. Só que a grande diferença está onde? Está no tempo de meia-vida. Se a gente comparar a furosemida com a bumetanida, a gente vai ver que o tempo de meia-vida entre uma e entre outra, tá? A furosemida tem um tempo de 1,7, ou seja, quase 2 horas, tá, ok? De permanência, tá? Se a gente comparar aos outros aqui. Dentro dessa parte dos diuréticos de alça, ficou alguma dúvida para vocês? Ficou algo que queiram perguntar ou está tudo certinho? Ah, tudo certo. Tá? Vamos lá. O terceiro... Tá? O terceiro tipo, tá, de diurético aqui são os diuréticos tiazídicos. Esses diuréticos tiazídicos, eles são os mais novos que foram entrado no mercado. Isso por quê? Porque eles foram direcionados e desenvolvidos para o tratamento clínico dos quadros de hipertensão. Tá? Quase a maioria dos fármacos que atuam para o tratamento da hipertensão, como eu falei na aula de sábado para vocês, tá? Eles sempre vão estar associados a um antihipertensivo, seja ele um inibidor de ECA, seja ele um antagonista da angiotensina 2 ou um inibidor de renina, tá? Eles vão estar associados a um diurético. E o principal deles, o principal dos diuréticos de escolha, são os diuréticos tiazídicos. Isso por quê? Porque além de ele ser para o tratamento da hipertensão, ele também o que é um fármaco de primeira linha para esse tipo de tratamento, tá? Isso porque eles agem próximo, na parte proximal dos tubos contorcidos distais. Tá? Olhando para cá. Então, esses diuréticos tiazídicos, eles atuam sobre o quê? Eles atuam por um outro cotransportador. Eles bloqueiam um outro tipo de cotransportador, que é o NCC, ou seja, uma molécula com íon sódio e um íon cloreto. Uma vez eles atuando no bloqueio desse cotransportador, tá? Eles conseguem impedir a reabsorção não somente dos íons sódio, como dos íons cloreto. Tá?
O principal representante desse tipo de classe, desse tipo de antidiurético, é o que? A hidroclorotiazida. Por quê? Porque a hidroclorotiazida, por ser um diurético tiazídico, ele atua de forma mais direcionada e direta e específica sobre os túbulos renais. Atuando sobre os túbulos renais, olha o que acontece. Essa hidroclorotiazida, ela consegue alterar principalmente as concentrações desses eletrólitos no organismo, ou seja, ela tem essa facilidade de alterar a concentração deles. Uma vez alterando a concentração dos eletrólitos, olha o que acontece. Nós também podemos ter perda também em conjunto com outros tipos, que é o caso do magnésio e do potássio. Tá? Sendo que o principal molécula daqui, que vai ser excretada em maior concentração, em maior quantidade, são os íons sódio aqui, juntamente com potássio. Enfim, e terminando e finalizando, tá? O cloro também vai ser liberado, mas numa quantidade não tão igual e nem próximo como do sódio, como do potássio aqui. Além disso, esses diuréticos tiazídicos, eles conseguem, durante e por conta desse bloqueio, desse cotransportador, tá? Eles conseguem fazer com que valores, principalmente os valores séricos de potássio, sejam ajustados. Tá? Com isso, fazendo o ajuste através desses diuréticos tiazídicos, eles conseguem fazer com que haja uma proteção, principalmente uma proteção cardiovascular. Por quê? Porque ele consegue estar regulando esses valores plasmáticos, esses valores séricos, tá? De potássio, eles conseguem fazer com que haja uma inibição, principalmente da formação de radicais livres a nível de endotélio vascular, e, além disso, eles impedem que haja uma agregação plaquetária, porque eles atuam na cascata da coagulação como um fator intrínseco. E, terceiro, eles também evitam que haja a formação de trombose arterial. Tá? Vocês já deram hematologia, não deram hematologia? Ou ainda não deram hematologia com o Marco Antônio? Hein, pessoal? Já. Beleza. Então, quando nós falamos de fatores quando a gente fala de fatores da coagulação, tá? Vocês têm que lembrar que esses fatores eles podem ser de duas maneiras, intrínseco e extrínseco. Tá, ok? No questão do potássio, ele está mais direcionado como um fator intrínseco. Por quê? Porque ele regula, porque ele está presente na regulação da troca de íons, de eletrólitos na membrana, o que facilita a entrada dos fatores da coagulação, principalmente 10, 12, 14, que auxiliam na proteção da parede vascular, principalmente na geração de trombo. Tá? E o que vem ser a trombose para vocês? Pergunto para vocês, o que seria a geração de um trombo? Acho que é o acúmulo de... No caso, vai interditar as artérias ou as veias? Tem mais coisa aí. Vamos lá, pessoal. O trombo? Não é somente a questão de artéria. Mas também ele pode ser realizado em outros locais, né? Perfeito, em outros locais, tudo bem. Mas o que Mas é a principal causa é justamente a agregação plaquetária, né? Aí, caso, como ele protege o sistema cardiovascular, ele evita essa agregação, né? Evitando assim a trombose, não é isso? Tá, quem pode falar mais? Deixa eu ver quem pode falar mais aqui. Hein? Alcione, Alessandra, Alcilete. O que é uma trombose? Areta, Cláudia, Giovana, Meile, Carol. O que vem ser essa trombose para vocês?
Perfeito. Seria obstrução da artéria por conta de placas de arteriomas que se formam nas artérias? Isso seria uma consequência, mas essa consequência da placa de ateroma a gente já falou na aula passada, que é também por causa de um aumento principalmente na formação de cristais de gordura, de cristais de ateroma, tá? Mas também tem a questão do coágulo. E o que vem ser esse coágulo durante a formação do trombo? Pergunto para vocês. Ai, quando suspense no ar, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Isso daí é... Porque eu estou puxando isso para vocês entenderem principalmente esse mecanismo de proteção cardiovascular que esses diuréticos tiazídicos causam. Olhem para o desenho. O que vocês podem notar no desenho aqui? Que além de sódio que está saindo e de potássio que está sendo tanto liberado como reabsorvido, aonde que isso tudo ocorre? Ocorre a nível de membrana. Concordam comigo? Hein? Sim. Perfeito. Então, a nível de membrana, o que a gente tem? Porque professor, ele vai travar, no caso, né? Ele vai fechando a esteroclerose. Aí, no caso, vai dar o trombo, e com isso também vai ter a existência do edema. Exatamente, por causa... Não se esqueçam que o edema, Isso acontecendo nas veias. Não somente nas veias, nos vasos. Está falhando, tá? Tanto nos vasos como... Não entendi? Não se esqueçam que esse mecanismo ele ocorre a nível de membrana, tá? E essa membrana, tá ok? Ela faz o quê? Ela faz contato com o vaso sanguíneo aqui, tá? Uma vez havendo o edema por conta de um acúmulo de líquido extracelular, tá? Uma vez havendo bloqueio, uma vez ocorrendo o edema por conta do aumento de líquido extravascular aqui, esse vaso, ele vai se encontrar de que forma? Ele não vai se encontrar de uma forma contraída? Pergunto para vocês. E o que pode facilitar também a produção de coágulos de sangue que possam causar obstrução. E lembrando para vocês que esses coágulos de sangue nada mais é do que material que é o material degenerado, material desintegrado, que pode ser ocasionado pela produção não somente de espécies reativas, como também de outros materiais, como outros produtos tóxicos. E o que tem a ver o potássio aqui, tudo isso? Daqui é que o potássio de intercalação, ou seja, ele consegue dosar a presença e a liberação desses eletrólitos, como no caso do sódio e como no caso também do cloro, facilitando aqui a retirada dessas substâncias tóxicas, como também desses produtos, tá, de oxidação, desses radicais livres aqui, fazendo com que não agrida ainda mais o vaso, fazendo com que o edema ele não evolua, fazendo com que o vaso continue sendo o quê? Dilatado aqui, facilitando o quê? Facilitando a passagem desse líquido extracelular e fazendo com que a circulação esteja o quê? Normal. Ficou entendida essa parte para vocês ou querem que eu repita novamente? Tá, vamos lá. Eu falei para vocês que os diuréticos tiazídicos, tá ok? Além de ter toda essa função de bloquear o cotransportador NCC, e sendo que o principal representante é a hidroclorotiazida, tá? Que atua sobre os túbulos renais, olha o que ele acontece, olha o que ocorre também. Ela consegue alterar as concentrações dos eletrólitos, havendo perda de magnésio e potássio. Isso num quadro de hipertensão. Só que nesse mesmo quadro, nesse mesmo modelo de hipertensão, tá?
O uso dos diuréticos tiazídicos faz com que as dosagens, principalmente as concentrações séricas de potássio, elas sejam o quê? Estabelecidas, ou seja, elas voltem a se equilibrar. E uma vez esse potássio equilibrando, ele se torna um fator importante para pacientes de hipertensão. Por quê? Porque ele consegue inibir a formação de radicais livres que vão se alojar e que vão se encontrar aonde? No endotélio vascular. Além disso, eles inibem também a agregação plaquetária e a formação de trombose arterial. Agora, o potássio, ele é um íon que tem como papel, tá? Ele consegue regular essa intercalação entre a liberação de sódio e a liberação de cloro, ou seja, ele está presente nessa liberação, tá? Por quê? Porque ele se torna uma molécula, um íon importante na cascata da coagulação, principalmente porque ele atua como um fator intrínseco da cascata da coagulação, evitando com que haja a formação do trombo, a formação do coágulo sanguíneo aqui. Lembrando para vocês, tá, que isso ocorre tudo a nível de membrana e desse lado externo nós temos o que? O vaso sanguíneo. E o aumento do volume de líquido extracelular aqui, olha o que acontece. Se eu estou aumentando o líquido extracelular, eu estou fazendo com que haja maior pressão, maior edema, maior inchaço aqui. Tá? E posteriormente pode haver o que? Formação de coágulo, porque pode ocorrer desprendimento de material aqui, que é o material que foi liberado, tá? Principalmente pela formação desses radicais livres, tá? Que podem ocasionar uma evolução desse coágulo aqui. O potássio, ele vem ao quê? Ele vem a regredir, a inibir, tá? Essa formação desses radicais livres que são um fator preponderante para o edema, para a formação desse edema. Ficou claro agora para vocês? Eu me fiz entender para vocês? Não, deu para entender isso. Tá, beleza, então. Tá? Além disso, além de participar, tá ok, no processo, tá, do que eu falei anteriormente para vocês, do potássio, da regulação do potássio, nós também temos que tomar muito cuidado no caso do uso dos diuréticos tiazídicos. Por quê? Porque o uso excessivo e o uso prolongado desse tipo de diurético, ele pode causar uma diminuição nos valores, a hipocalemia. E essa hipocalemia pode gerar transtornos, principalmente cardiovasculares, ou seja, ela pode gerar alterações cardiovasculares, aonde podem estar diretamente ligados não somente à contração, como também ao relaxamento do músculo cardíaco, no caso do miocárdio. Tá? Não se esqueçam que o potássio também está presente durante as trocas, tá? Não somente eletrolíticas, como também nas cargas elétricas que fazem com que o coração ele contraia e relaxe. Além disso, essas alterações na resposta do miocárdio, elas conseguem ser melhor vistas, principalmente em pacientes que sofrem problemas de arritmia, pacientes que têm problema de hipóxia, ou seja, de má circulação, má fornecimento de oxigênio, e pacientes que se estão preponderantes ou têm predisposição a terem morte súbita, tá? Isso é muito visto, tá ok? Em pacientes jovens, tá? Aonde a gente verifica que eles têm essa predisposição a terem morte súbita, como também em crianças recém-nascidas que apresentam deficiências, tá? Nas trocas valvares, principalmente por causa dessa alteração nas taxas de potássio. Além disso, tá? Ela também atua na reabsorção de cálcio, aonde essa reabsorção de cálcio vai atuar sobre o túbulo contorcido distal e, tá?
elas também levam, tá? Ela também, o uso desses diuréticos tiazídicos aqui, elas também fazem com que haja uma diminuição, principalmente nas taxas de cálcio, e é utilizada também no tratamento para a osteoporose. Além de ser utilizado como diurético, além de ser utilizado concomitantemente com antihipertensivo, tá? Os diuréticos tiazídicos, eles são utilizados aqui no caso de osteoporose aqui, aonde ele faz com que haja uma diminuição, ou seja, uma diminuição de perda urinária, principalmente do cálcio, fazendo com que essa osteoporose não evolua para um câncer, tá? Para um CA de osso aqui. Dentro dos principais tipos de diuréticos tiazídicos, nós temos, além da hidroclorotiazida, a gente tem a clorotiazida, a clortalidona, a metolazona e a chipamida, que são outros fármacos, outras bases químicas que atuam, tá, pelo mesmo mecanismo, que é pelo mecanismo, tá, de inibição do cotransportador NCC. Agora, olhando para cá, fazendo uma comparação dos dois tipos de diuréticos que a gente encontra hoje, não somente a nível hospitalar, como também a nível comercial, nas farmácias comerciais, nós temos o que? Nós temos a hidroclorotiazida e temos a clortalidona, tá? Que são dois tipos de diuréticos aqui. Comparando um com o outro aqui, nós observamos o quê? Nós observamos que a hidroclorotiazida, ela tem uma biodisponibilidade, tá? Em termos percentuais, um pouco inferior da clortalidona. Só que o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo de permanência dela, tá ok? É bem inferior se a gente comparar com a clortalidona. A hidroclorotiazida, ela fica entre 3 a 10 horas. Já a clortalidona não, ela fica de 25 a 55 horas, ou seja, ela fica um tempo maior e bem maior no nosso organismo, até ela poder ser totalmente eliminada, tá? E numa resposta de ação farmacológica, olha aqui o que a gente observa, que a hidroclorotiazida, ela age em um tempo menor, numa faixa de tempo em horas menor do que quando comparada à clortalidona, que ela age de 24 a 72 horas. Bem, pessoal, dentro dessa parte dos diuréticos... No caso aí, uma ação curta e uma ação longa, é, professor? Exatamente. Do medicamento. Exatamente. Isso vai depender muito da indicação clínica que vai ser feito. No caso de pacientes hipertensos ou pacientes que está presente lesão no miocárdio, tá? A gente sugere muito a questão do uso da hidroclorotiazida, porque ela, juntamente com o antihipertensivo, ela consegue regular mais rapidamente não somente as taxas de sódio e potássio, como também a própria pressão arterial, que ela consegue estabilizar o paciente rapidamente, tá? Já no caso de pacientes, principalmente pacientes que apresentem osteoporose, tá? A gente já sugere que façam uma monitorização com a clortalidona. Isso porque a clortalidona, ela tem uma ação um espectro de ação maior em tempo em relação à hidroclorotiazida aqui. Ficou claro isso daí para o senhor, seu Paulo? Sim, no caso vai ter que acompanhar o equilíbrio aí, como o senhor falou anteriormente, através dos exames, é isso? Exatamente. Para saber a perda que está acontecendo, se está mais do potássio, do cálcio. Assim, para poder fazer o equilíbrio? Exatamente. Por quê? Porque a maioria dos pacientes, principalmente pacientes que são pacientes cardiopatas e que estão em unidade de tratamento intensivo, a gente, além de fazer o hemograma e a dosagem bioquímica, nós também fazemos o ionograma nesses pacientes, que é o quê? Saber os valores não somente de sódio e potássio, como também de cálcio e cálcio iônico. Nós fazemos isso para ver se está havendo uma regulação, ou seja, se os níveis, tanto bioquímico quanto dos íons, estão voltando à normalidade, estão voltando às faixas, dentro das faixas de normalidade estabelecidas.
Ficou Ok, claro? professor. Obrigado. Tá joia. O quarto tipo de Tudo certo. mecanismo, o quarto tipo de mecanismo aqui, tá? É o que a gente chama, o que são chamados de diuréticos poupadores de potássio, ou também vocês vão ver em alguns livros, como também diuréticos osmóticos. E por que eles são chamados de diuréticos poupadores de potássio? Tá? Porque esses tipos de diuréticos, eles agem através de dois tipos de mecanismo. Tá? O primeiro mecanismo, é o que nós chamamos de antagonistas de aldosterona, ou seja, eles atuam antagonizando a produção desse hormônio que é a aldosterona. Isso porque esse mecanismo ele atua diretamente sobre os sítios de receptores das células epiteliais, tá? Que estão presentes no túbulo coletor cortical. Uma vez atuando sobre esses receptores, olha o que acontece. A gente consegue reduzir aqui principalmente a expressão de alguns genes que atuam sobre esses canais e que fazem com que haja uma mediação, ou seja, eles mediam a absorção de sódio. Por isso que eles são denominados também de ENaC, que são o quê? A expressão de genes, tá? De canais de sódio aqui. O outro tipo, tá? São os fármacos que inibem diretamente os canais de sódio a nível de túbulo renal. E como isso ocorre? Ocorre da seguinte forma: eles atuam sobre o bloqueio da reabsorção de sódio, que ocorre no canal, diretamente no canal, e com isso eles conseguem também diminuir, tá, a eliminação de potássio. Ou seja, a sua função aqui, esses fármacos que inibem os canais de sódio, tá, é somente o quê? Bloquear a reabsorção de sódio. E, paralelamente, eles conseguem também diminuir, tá, a eliminação de potássio junto. Só que o uso desses diuréticos poupadores de potássio, tanto por um mecanismo ou por outro mecanismo, olha o que ele causa. Ele causa vários eventos, sendo que o mais importante é o quê? O aumento aqui, tá, do quê? Da concentração de potássio. Diferentemente do que a gente viu lá nos diuréticos, tá, tiazídicos, que a gente tem um papel importante, que eles têm um papel importante porque eles conseguem estabilizar as concentrações séricas de potássio. Esses diuréticos poupadores de potássio, quando usado de forma prolongada, eles causam uma elevação nos níveis séricos de potássio e, com isso, eles causam uma alteração eletrolítica. Por quê? Porque eles inibem a captação eletrogênica do sódio, porque eles estão bloqueando a reabsorção de sódio, tem que se dizer isso para vocês. Além disso, eles causam um potencial negativo, tá? Porque há uma entrada maior de carga negativa e, com isso, a secreção, ou seja, a secreção de potássio que vai ocorrer nas células do tubo coletor aqui, ela vai se encontrar de que forma? Também diminuída, tá? Ou seja, eu vou ter uma maior concentração, uma maior quantidade de potássio presente nessas células aqui do duto coletor. Além disso, além da reabsorção de sódio estar reduzida aqui, ela também consegue, tá? Esses tipos de diuréticos também conseguem aqui diminuir a secreção de hidrogênio. E o hidrogênio ele é importante aqui porque ele atua aqui como o quê? Atua como um ligante, tá? Principalmente facilitando a saída de sódio e a entrada de potássio. Havendo a diminuição dessa secreção de hidrogênio, olha o que vai acontecer no meio. Eu vou ter um meio mais ácido, ou seja, esses diuréticos poupadores de potássio, tá? Eles fazem com que muitos pacientes consigam o quê? Consigam evoluir, tá, para uma acidose metabólica. O principal fármaco responsável aqui pela utilização desse mecanismo, tá, é a espirulactona. E a espirulactona, ela consegue agir sobre o quê? Sobre o receptor de aldosterona, sobre o receptor do hormônio aldosterona. Uma vez atuando sobre a aldosterona, olha o que vai acontecer.
ela consegue também agir sobre outros tipos de receptores, principalmente os receptores androgênicos, tá? E sobre os receptores mineralocorticoides. E aí a gente tem os principais efeitos, tá, vistos, tá, e observados durante o uso da espirulactona de forma prolongada, que é o quê? A impotência e a ginecomastia. Isso é muito visto, muito observado em homens. Além disso, um outro tipo de fármaco, que é um análogo da espirulactona, é a espleronona. Tá? Essa espleronona, ela também atua sobre os receptores de aldosterona, só que os efeitos adversos, ou seja, os efeitos adversos observados no uso da espleronona, elas não são tão incidentes, não são tão acentuados quando a gente compara com a espirulactona, que aí sim, com a espirulactona, eles são mais acentuados, o paciente apresenta efeitos mais severos, que muitas das vezes eles têm que ser, a medicação tem que ser suspensa em casos mais graves, tá? E ser trocada por um outro tipo de diurético. Aqui mostrando para vocês, tá? A ação aqui da espirulactona, que age através do quê? Age como é um bloqueador de receptor de aldosterona, inibe o que? A reabsorção do sódio, tá? Causando uma acidose metabólica, porque ela diminui a secreção também de hidrogênio, tá? E aqui a molécula da espirulactona para vocês verem também. Bem, pessoal, do que nós tínhamos que conversar e falar, tá? Sobre essa parte de diuréticos, fármacos, a farmacoterapia, tá? Dos diuréticos, tá? Ok? Dos distúrbios renais, a parte de diuréticos, é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje. Ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Para mim tá tudo certo. Hein? Alcilete, Alcione, Alessandra, as duas Alessandras, Cláudia, Areta, Franciane, Meire, seu Carlos, seu Paulo, Maria Terezinha, Carol. Tudo certo. Ficou alguma dúvida Ok, professor, só vou dar uma revisada quando estiver no portal. Tá? Esse material já vai estar disponível para vocês amanhã mesmo. Amanhã de manhã já estará disponível esse material, tá? Já vai estar tanto no portal quanto no canal do YouTube para vocês seguirem, tá? Para vocês estudarem em cima dele. Memorizar tá bom? mais, né? Obrigado. Ah, tá. Não, os exercícios não se preocupa que como eu já finalizei os dois primeiros capítulos, que é a parte de cardiovasculares e distúrbios renais, tá? Amanhã eu já vou estar mandando, amanhã eu já vou estar, como se diz, colocando uma bateria de exercícios já para vocês terem, para a gente já corrigir depois do feriado, tá bom? Vocês já vão levar amanhã mesmo, tá? Uma bateria de exercícios de parte de diuréticos também, tá bom? Não se preocupem com isso, tá? Ok. Pessoal, o objetivo aí de cada medicamento é saber onde ele vai agir, né? Exatamente. E tipo assim, no túbulo distal, nas túbulos, cada medicamento tem o seu mecanismo de ação determinado local, não é isso? Exatamente. O objetivo é exatamente. É como eu coloquei aqui nessa figura para vocês, tá? Como eu coloquei aqui para vocês nessa figura daqui, tá? Aí, dentro da figura, dentro da tabela aqui, vocês conseguem visualizar a localização de todos os, da onde agem todos esses diuréticos, tá? Que eles vão agir em determinadas porções do túbulo renal do indivíduo. Tá bom, seu Paulo? positivo operante. Tá, joia, então. Bem, pessoal,
Boa noite a todos, bom descanso, tá ok? Espero vocês na quinta-feira, Tá tudo bem. tá bom? Tá? Ok. Boa noite a todos aí.